desde que a gente assumiu a gestão, né, desde que eu assumi a coordenação do curso de teatro, eu venho tentando trazer os clássicos para trabalhar com formação de plateia. Porque, assim, a gente sempre teve teatro, o teatro aqui ele é mais antigo do que a própria secretaria, mais antigo até do que a própria fundação cultural. Só que a gente costumava fazer espetáculos menores de encerramento para o final do ano. Normalmente, cada turma tinha um espetáculo onde eles faziam a sua entrega de final de ano. Não existia um único espetáculo onde reuniam todas as turmas. E quando eu assumi a coordenação do curso de teatro, uma das coisas que eu martelei, né, tanto com os instrutores quanto com a própria secretaria, é de que não existe aluno de tal turma, de tal professor. Existe aluno da secretaria, existe aluno de teatro e pronto. Então, de alguma forma eu tinha que encontrar um jeito de unir esses alunos. E aí foi onde eu pensei em unificar todas as turmas num único espetáculo de final de ano. Como um dos nossos objetivos aqui, além da formação como ator, além da formação em teatro, também é a formação de público, eu comecei a optar por nomes já conhecidos. Né, nomes que, mesmo quem nunca tenha assistido uma peça de teatro, ou até mesmo visto em algum filme, ou até mesmo lido o próprio livro original, já tivesse ouvido esse nome e pudesse se interessar por vir assistir. É o seu primeiro ano de teatro, correto? Sim. Faz alguns meses apenas, não faz nem um ano ainda. Exatamente 7 meses. 7 meses. Como tem sido pra você esses meses e por que o teatro? Sinceramente, quando eu cheguei aqui no teatro, eu não tinha um interesse fixo. Na verdade, eu só queria chegar aqui para perder a vergonha, mas conforme foi passando o tempo, eu meio que acabei criando uma conexão. Faz 3 anos e foi porque uma amiga minha fazia e eu quis experimentar. Muito bom, eu senti que eu tô melhor relacionada a vergonha, eu tinha bastante vergonha antes, tanto de me socializar quanto para conversar com outras pessoas. Na verdade, eu sempre tive vontade, né, de atuar. E todo mundo sempre falou, você tem capacidade para isso, eu acredito em você. E aí eu fui deixando, né? E aí esse ano eu falei, esse ano eu não vou deixar escapar. Aí eu vim, fiz minha inscrição e hoje estou maravilhada, né, com o teatro. Basicamente, me puxaram, né, basicamente, digamos assim. Daí, uma coisa assim que eu tava meio apreensivo e tal, mas com o tempo fui adaptando. E foi muito mágico pra mim esse mundo do teatro que eu não conhecia, cara. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi entrar pro teatro. A minha experiência com o teatro começou a partir do ano de 2021. Entrei para Cultura e Turismo bem ali naquela pandemia, onde a sala era repartida em 6 e só podia ter 6 alunos. Comecei como professor e por conta da escola, que eu estudava em período integral, tive que sair do teatro. Só que eu acabei voltando, graças à professora Jéssica Maiara. Voltei para o teatro, comecei a me desenvolver mais, comecei a criar aprendizados. Porque o teatro, ao invés de ser apenas atores e atrizes que sobem em cima do palco, a gente acaba levando isso para a vida. A gente acaba criando comportamentos totalmente diferentes no mercado de trabalho, dentre outras coisas. Então, minha experiência no teatro, desde 2021 até o ano de 2024, podendo hoje em dia participar da turma do Teatro Avançado, algo que eu fiquei muito surpreso por estar, porque é algo que eu gosto, é algo que eu amo estar dentro do teatro, eu amo viver o teatro. Então eu fiquei muito feliz, muito realizado por conta disso. Então assim, o teatro em si, a experiência que eu tenho aqui dentro, que pode influenciar na minha vida, influencia muito, essa tranquilidade, esse jeito que faz eu me libertar mais, parar de viver em um mundinho e conseguir pegar a experiência que eu tenho aqui e levar para o mundo para fora. Entrei no teatro em 2021. Eu lembro que quando eu entrei eu fiquei muito animada. Eu era muito tímida, eu tinha meio receio disso, eu era muito tímida. Mas eu queria entrar, porque eu queria. Eu lembro que até teve uma vez que eu preenchi o formulário para entrar, mas eu fiquei na lista de espera. Aí eu não saí mais, porque tinha muitos alunos na época. Aí eu fiquei muito mal, fiquei tipo assim, eles não me quiseram. Mas aí depois, quando eu consegui entrar, eu fiquei muito animada.
E no mesmo ano que eu entrei também já teve a peça do Pequeno Príncipe. E aí eu pensei, putz, vou enfiar a cabeça nisso aqui. Aí eu fui lá e fiquei assim, eu posso entrar no Pequeno Príncipe, posso fazer raposa, não sei o que, sei lá. E assim, pra mim, que era uma pessoa muito tímida, foi assim, um baque. Foi entrar direto na boca do leão, sabe? Não é nem na jaula, é na boca do leão mesmo. Porque, nossa, eu nunca tinha feito algo assim pra tantas pessoas. Eu nunca tinha falado para tantas pessoas. Então, foi uma surpresa, foi um baque muito grande. Mas, nossa, eu fiquei muito feliz. Tipo, era um sentimento muito de felicidade. Eu me cobrava demais, mas eu ficava muito feliz. A cada evolução que eu ia tendo, a cada ensaio, a cada aula que eu ia tendo, eu via a minha evolução, eu ficava muito tipo, nossa, eu quero ficar aqui. É uma sensação muito gostosa, é o que eu gosto, é o que eu quero fazer. Eu tinha essa sensação, ainda tenho. Nossa, mas foi muito amarelo. Foi muito feliz. Bom, eu comecei o teatro em 2017, porque eu fui arrastada, né? Eu fui arrastada pra cá. E eu gostei. Eu tinha gostado muito. Só que eu acabei não conseguindo ficar, porque no mesmo ano eu fazia curso de inglês e o horário do teatro batia com o curso de inglês. Então daí meus pais não quiseram deixar e eu acabei saindo. Mas acabou que em 2022 eu voltei pro teatro e eu percebi que o teatro fez uma grande diferença pra mim, porque antes eu não conseguia falar com ninguém. Quando eu chegava numa turma que eu não conhecia, eu não falava nada. Hoje, com o teatro, eu percebo que mesmo ficando tímida em alguns lugares, eu consigo conversar melhor tendo alguém que eu conheça aí, e me ajudou muito com a questão de apresentar trabalhos, porque agora eu consigo dialogar bem melhor do que eu dialogava antes. Por que justamente Alice no País das Maravilhas? A Alice por si só já é um livro que eu sempre gostei muito, né? Sempre foi um dos clássicos assim que eu mais me identificava. Não sei se é por causa do TDAH da personagem, mas ele é lúdico, né? Ele é muito lúdico. Às vezes, quando a gente estava fazendo trabalho de mesa mesmo no começo dos ensaios, a gente ficava pensando até que ponto aquilo que o mundo da Alice, o país da Alice era um local ou até que ponto era algo dentro da cabeça dela. Porque tudo no país da Alice tem um significado, tudo traz uma mensagem na história por si só, nas falas dos personagens. Cada fala ali é uma lição de vida, é uma moral, ela tem um significado por trás daquilo, né? Então, a princípio, como eu disse, eu sempre gostei muito da história. E como a gente já vinha nessa onda de clássicos, né, como você disse, a gente já apresentou o Mágico de Oz, a gente já apresentou o Pequeno Príncipe, já apresentou o Aladdin. E aí alguns alunos no final do ano passado começaram a sugerir alguns nomes de espetáculo para o próximo ano. E eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir, né? É lógico, eu sempre me resguardo o poder de decisão. Porém, eu gosto muito de ouvir a opinião de quem está trabalhando comigo. E eu considero meus alunos meus colegas de trabalho também. Então, eu também escuto muito a opinião dos meus alunos. E quando eles começaram a sugerir Alice, que já é um texto, já é um livro que eu gosto muito, eu falei, por que não? Então, foi aonde eu decidi adaptar o livro. E você já sabia que ia ser Alice desde o começo do ano? Você se preparou desde o começo do ano para Alice ou foi só tipo de um tempo para cá? Assim? Eu já tinha noção da Alice desde o começo do ano, então eu quis me preparar desde o começo do ano. Só que eu ainda não sabia que personagem eu ia fazer. Eu não sabia que personagem eu queria fazer. Aí eu pensava, eu acho que eu vou ir assistindo pra daí eu ver com que personagem me identifico mais. Aí eu fui me preparando, aí teve a questão do vestibular, Enem, essas coisas, que eu dei uma parada de pensar tanto na Alice, mas eu sempre deixava a Alice ali no canto pra, tipo, terminei de estudar, vou estudar Alice agora. Eu fui, com o tempo eu fiquei estudando um pouco sobre Alice e depois eu tirei conclusões de qual personagem eu iria ser. E como você chegou a essas conclusões?
Basicamente, eu meio que conectei com o personagem, sabe? Eu sabia, o chapeleiro tem muito a ver comigo e é pra ele que eu vou tentar, então uma conexão assim que... inexplicável. Então, eu me preparei psicologicamente. Eu fiquei assim, tá, vai ter Alice, eu não sei quando ainda, mas nós teremos Alice. Na verdade, minto, foi avisado que seria, né, no final do ano. E aí eu fiquei assim, tá, ok. Vou me preparar então. E aí nisso, eu fui me preparando mais psicologicamente, pensando assim, nossa, eu quero muito ser a Rainha de Copas. Muito, eu ficava muito na minha cabeça, tipo, ai, quero a Rainha de Copas. E aí foi chegando a data da audição, foi chegando. E aí eu realmente comecei a me preparar. Foi aí que eu comecei a assistir filmes, a ler o livro, a ver caracterizações da rainha, estudar os trejeitos dela, como ela falava, como ela andava. Ela tem um sotaquezinho assim, que eu quero muito trazer pra peça. Com certeza eu vou fazer história! Estou vendo! Cortem a cabeça! Relaxa, ninguém vai cortar a cabeça de vocês. As cabeças já foram arrancadas? Ótimo! Querida, você sabe jogar croquet? Eu sei! E ela também tem jeitos de andar, as expressões dela, eu lembro muito do desenho. Eu não vou lembrar o ano do desenho, mas eu lembro muito dela, do desenho. Eu acho que talvez seja a minha maior inspiração no momento, porque ela muda muito de expressão. Ela tem momentos em que ela tá com a cara toda raivosa, assim, mas depois ela fica... Então, assim, e eu gosto disso. Eu acho muito incrível como um personagem consegue ter tantas facetas, tantos rostos, sabe? Mas eu comecei a me preparar mesmo, assim, 1 mês, 2 meses antes da audição. Quando estava me preparando para o teste, eu tinha assistido o espetáculo do balé, né, algumas cenas cortadas, e a cena da lagarta eu via que o dançarino era muito, sabe, o corpo era muito mole e... É algo que eu gosto, a dança é algo que desde sempre eu gostei. Então eu falei assim, por que não trazer esses dois lados? A dança e o lado de ator. O Rei de Copas. Por quê? Porque eu sempre me encantei por Alice no País das Maravilhas, eu sempre quis interpretar a Rainha de Copas. Mas aí quando eu vi que tinha o Rei, eu queria ter feito pro Rei. Mas aí eu tava com medo de me sobrecarregar demais e acabei fazendo pra um papel mais pequeno, no caso a carta 7. Então, primeiro, muita gente ficou falando, faz a rainha, papel da rainha. Mas eu não sentia que eu queria. E aí quando eu li, eu falei, é a cozinheira, é isso que eu quero. E aí eu agarrei ela com unhas e dentes e fiz da melhor maneira que eu achava possível. A primeira coisa que me veio na cabeça é que eu sou pequena, né? O resto foi porque eu acho que eu tenho uma preparação um pouco maior pra fazer. Então eu achei que seria bom tentar pelo menos, né? Mesmo que não desse certo, sempre tentar, né? O livro, por si só, ele já possui algumas ilustrações, além da própria descrição da cena, de como que o autor imagina o cenário onde a história está acontecendo. E aí, assim como para adaptar o texto, a adaptação do cenário ela também segue essa ideia de logística, seguir uma certa logística.
Já faz um tempo aqui na cultura que a gente vem usando muito recurso de vídeo, de projeção como cenário, né? Um recurso mais barato, digamos assim. Só que esse ano a gente decidiu fazer algo um pouco mais grandioso. Então logo lá no começo eu terminei de fazer a adaptação do texto, eu já comecei a projetar o cenário. Então eu imaginei um cenário, imaginei o palco, né? Então eu tenho a figura do palco já na minha mente e eu comecei imaginando elementos. Aí é lógico que o recurso de edição de imagem no computador ajuda muito, então a gente vai fazendo uma maquete virtual ali. Antigamente a gente ainda fazia maquete na mão mesmo, cortando o papel, cortando o papelão e montando a maquete. Hoje a gente já tem esse recurso de criar de forma digital. E aos poucos eu fui colocando elementos. Eu gosto de trabalhar muito com simbolismo, com a simbologia do local. Né? Então eu não preciso construir um ambiente completo para representar aquele lugar. Eu pego um elemento que, ao bater o olho naquele elemento, me remete a tal lugar, me remete a tal ambiente, e a partir daquele elemento eu construo todo o imaginário. Como dessa vez a gente optou por usar um pouquinho mais de recurso, então eu pude deixar a imaginação fluir um pouco mais, mas sempre partindo desse elemento mais simbólico. Então, por exemplo, a sala onde a Alice cai lá que tem as portas, né? Então não são inúmeras portas, não é uma infinidade de portas como diz no livro. São apenas 3 portas ali para representar toda essa sala, todo esse ambiente. Na hora que ela está no mar de lágrimas, eu não vou alagar o palco, né? Então, como que eu poderia utilizar, através da cenografia, algo que remetesse o mar de lágrimas, né? Que é a cena onde ela começa a chorar. E aí, a gente usa o recurso do tecido, né? Onde você vai fazer a movimentação. E para trazer a simbologia, porque senão um tecido só balançando o tecido é o tecido pelo tecido. Mas o que remete esse tecido, que faz a gente imaginar que ali tem a água. Então você une o símbolo do tecido com o som da água. Então você cria uma associação, o público bate o olho naquilo, vê o tecido se movimentando como se fosse uma água. Ouve o barulho da água e você joga uma luz azul por cima, o restante é a imaginação completa. Né? Então a parte de construção de cenário funciona muito assim. Você joga elementos que vão conversando entre si a fim de causar uma associação mental na cabeça do público, na cabeça de quem está assistindo, e fala, pô, eu estou em tal lugar, nessa cena está acontecendo tal coisa, essa cena está acontecendo em tal lugar, através dos símbolos que foram colocados em cena. Né, e aí o cenário, ou seja, não é apenas um cenário visual, ele é um cenário auditivo, é uma paisagem sonora. Né? Então, vai estar o tempo todo mexendo com a imaginação do público e fazendo com que o público mesmo colabore e imagine a cena. A ideia é que a imaginação do público, a partir dos elementos simbólicos, completem mentalmente, completem de forma imaginativa os elementos que faltam para ele se imaginar dentro da cena, se imaginar no cenário proposto. Como eu falei antes, a gente usava muita questão da projeção. Esse ano eu já optei por utilizar banners. Né? Banner é assim, tipo painel. É um painel pintado na lona, né? Impresso na lona. Os elementos pintados nesse painel são elementos com base no que estava no livro. São painéis ali de 5 metros de altura por 11 metros de comprimento, gigantescos. E por que o painel dessa vez e não a projeção? Porque a projeção limita muito o recurso da iluminação. E a iluminação ela ajuda muito nessa ambientação. Lembra que eu falei que você precisa jogar alguns símbolos para fazer com que o público imagine o resto do cenário? Sim. A iluminação é um recurso essencial para que isso aconteça. Quando você joga muita projeção, né, nem que seja projeção mapeada, você ainda limita esse recurso a mais que você poderia ter, que é a iluminação. Utilizando um painel mesmo pintado, você já pode usar e abusar da luz, criando esse ambiente, essa ambientação, tanto para o ator que está em cena quanto para a plateia que está assistindo.
Sim, sim. O gato, eu não estou inventando na roda, né? Então eu peguei algumas referências, inclusive foi passado algumas referências para os alunos de outros espetáculos, não só espetáculo de teatro, mas espetáculos de balé também, né? E é lógico, não foi uma cópia, mas foi baseado em algo que eu já havia visto, a questão do gato se fragmentar, né, o gato ser feito como se fosse um quebra-cabeça que se fragmenta em vários pedaços para dar aquela ilusão do próprio gato da Alice que aparece e desaparece, ele parece uma espécie de fantasma. Só que para fazer o elemento do gato a gente utilizou alguns recursos mais simples, digamos assim. Você bate o olho e você não fala que foi feito com o material que foi feito. Mas de forma geral foi feito com papelão e cola quente, né? E aí você olha o conjunto da obra, a forma com que foi montada, você não fala que foi papelão e cola quente que foi utilizado para fazer aquele animal que, quando está com todas as peças unidas ali, chega a quase 3 metros de comprimento. Então foi um desafio, mas ao mesmo tempo é tipo brincar de quebra-cabeça, né? Quem não gosta de montar quebra-cabeça? Bom, tem gente que não gosta. Eu adoro montar quebra-cabeça, então eu aproveitei, uni o útil ao agradável. Ao mesmo tempo que a gente decidiu fazer um cenário mais grandioso, a gente também tem noção que a gente não tem um recurso, uma fonte de recurso ilimitado, né? E é por isso que às vezes a gente acaba utilizando até material reciclado como o papelão e a cola quente. E no caso da cena do chapeleiro, por exemplo, a mesa que a gente está usando é a mesa que a gente utilizava no ateliê, onde a gente constrói a parte dos figurinos, os elementos de cena. Eu peguei a mesa que a gente tinha guardado ali de madeira, falei, vamos ver se ela suporta o peso de uma pessoa. Opa, suportou. Dá para subir? Dá para andar em cima dela? Então agora como que eu vou fazer para ela entrar e sair do palco? Rodinha, vamos meter rodinha embaixo. Né? A gente tinha já algumas rodinhas também que tinham sido compradas para um desfile de Natal que a gente fazia. E é sempre assim, a gente vai reutilizando. Ano passado eu utilizei coisas do ano retrasado, esse ano eu utilizei coisas do ano passado, ano que vem eu vou reutilizar coisas desse ano e aí a gente segue, tentando economizar o máximo possível, mas é lógico sem perder a qualidade sempre. Uma das vantagens de fazer o teste de elenco é que quando a gente faz a indicação, a gente faz com base no que a gente sabe que o aluno pode fazer, de que o aluno pode entregar. Quando você faz o teste de elenco, às vezes aquele aluno que é mais tímido, aquele aluno que ainda não entregou nos exercícios de sala de aula, ele pode te surpreender. E isso tem acontecido com muita frequência, tanto com marcações e personagens que foram apresentados além do que eu imaginava para a cena, como personagens muito bem compostos e estruturados por alunos que, como eu disse antes, durante as aulas em si é mais retraído, é mais escondidinho, mais quietinho, mas que durante o teste o aluno se superou, né? E é importante que o personagem seja o mais diferente possível do que o próprio ator, né? Então quando a gente escolhe o elenco com base no que o ator é fácil, é um trabalho fácil pra gente, mas cadê o trabalho de atuação em si? O ator está sendo ele mesmo em cena. Quando você faz um teste de elenco e o ator pode mostrar pra gente a capacidade de criação mesmo de personagem e mostra pra gente que o personagem pode ser, que ele consegue fazer um personagem completamente diferente do que ele é, o ator acaba mostrando também o seu potencial como ator, o aluno acaba mostrando também o seu potencial como ator. Então, ano passado a gente fez o teste com o Aladdin e esse ano a gente decidiu dar continuidade com o teste de elenco para Alice por causa disso. Isso facilita, inclusive, na hora de montar a cena. A sua reação quando você descobriu... O que você sentiu quando você descobriu que você tinha conseguido o papel da Alice pequena? Eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo continuei muito nervosa, achando que
Eu não sabia se ia dar certo, mesmo já tendo conseguido o papel, eu fiquei surpresa, muita surpresa. Mudou na sua perspectiva do personagem? O que você tem aprendido com os ensaios? O que você tem pegado, assim, de jeitos, trejeitos, oportunidades agora com os ensaios? Com os ensaios é que, além da reviravolta na minha cabeça, que ela é uma menina muito chatinha, é que eu acabei pegando tipo um bordão que ela tem, algumas falas minhas, que seria o perdoe-me, por favor. Eu falo isso pra várias pessoas, então é algumas coisas que eu acabei pegando, adaptando pro dia a dia. Legal. E quais são as suas expectativas pra estreia? São bem altas, tanto na produção como nos personagens, porque eu tô muito nervosa e eu acho que vai ser muito bom, vai ficar muito bom esse espetáculo. Esse foi melhor ainda, porque eu tava muito ansiosa, dias que a gente tava esperando, e aí quando resolvemos todas a turma, não, vamos ver juntos, e aí foi aquele momento assim, de todo mundo se abraçando, e foi muito bom. Eu tinha outra visão da cozinheira, né? E aí o nosso diretor deu as dicas ali que precisava pra gente entender. Eu acho que o que falta, às vezes, do ator é entender o seu personagem. E é exatamente isso que o diretor passa pra gente. Ele faz a gente entender e compreender aquele momento que a gente tá atuando. Gente, eu fiquei chocado. Tava a semana inteira falando, não vou conseguir, eu não sei que algo, eu falava que eu não ia conseguir. E aí eu tava no ônibus, tava vindo pro teatro, e aí mandaram no grupo, saiu o resultado. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, não vou subir aquelas escadas, senão eu vou desmaiar. E aí eu subi, estavam gravando ali, eu falei, ai meu Deus do céu, minha pressão tava quase baixando. Aí eu vi o Radisson e a Maria Virgínia ali na porta, eu falei, ai meu Deus, é agora. Aí eu fui procurar meu nome, aí eu vi Lagarto, falei, ai... Eu fiquei muito feliz, acho que no primeiro momento eu não soube reagir bem, mas depois quando caiu a ficha, eu falei assim, ganhei a Lagarta. O trabalho nos ensaios eu acho que tá sendo uma mão dupla. Eu e a Glória, que faz a Alice pequena, a gente tá tentando buscar maneiras da gente conseguir se conectar, porque a Alice sendo uma mimadinha chata e a Lagarta toda calma, com certeza diferencia muito em cena. E aí a gente tá buscando maneiras de complementar, porque diferente do teste, que eu subi no palco, fiz o teste com a Lagarta com alguém que eu já tinha conforto, que eu já conhecia, é totalmente diferente, por exemplo, agora com a Glória. Então a gente tá buscando maneiras de cada um se complementar sem que seja exagerado. E tá sendo muito divertido. Obviamente tem dias que eu saio frustrado, porque eu penso assim, ai meu Deus, o que eu posso fazer pra melhorar, porque às vezes acaba sendo repetitivo, mas tá sendo legal, tá fluindo, tá sendo gostoso, é algo que vai dar certo, vai dar bom. Então, eu tava saindo do trabalho, na verdade, e no dia avisaram no nosso grupo do WhatsApp que tinha saído os resultados. Eu lembro de eu ter mandado mensagem para um amigo meu falando assim, eu não vou lá ver, eu não vou ver hoje, vou ver amanhã. Porque assim, eu não sei, eu fiquei assim, não vou ver amanhã, hoje eu não preciso não, posso ver amanhã. Aí eu tava saindo do trabalho e eu encontrei um outro colega do teatro, ele chegou em mim e falou, ai, tá, e parabéns, quer dizer que lá, abraçando já. E eu assim, ué, parabéns por quê? Aí ele, ué, você ficou com a rainha vermelha lá. Eu ganhei! Então, nós começamos a ensaiar a minha parte não tem muito tempo, então eu ainda não sei muito bem que rumo os ensaios a levarão. Eu quero muito manter a personagem que eu tenho na minha cabeça, o sotaque dela, a movimentação dela, as expressões, eu quero muito mantê-la. Eu sinto que eu preciso entrar muito mais no personagem. Eu tenho isso de eu precisar muito de um tempo assim pra ficar isolado do mundo pra eu conseguir trazer o personagem pra mim. Mas eu tenho grandes expectativas. Eu tenho grandes expectativas não só pra minha melhora nos ensaios, mas também pra peça em si. E os ensaios, eles têm corrido bem, pelo menos pra mim. Eu comecei agora as minhas cenas, como eu disse, mas, nossa, tem várias cenas, assim, que mesmo eu sabendo o que acontece,
eu ou caio de rir ou eu fico muito fixada, assim, prestando muita atenção, porque, nossa, é uma peça muito legal. Eu me senti bastante feliz, foi a primeira vez que eu consegui alguma coisa. Tem sido tudo maravilhoso, sinceramente. As cenas da carta, eu me divirto bastante. E quais são suas expectativas? Muito alta. Eu, sinceramente, tô botando muita fé nessa peça ali. Foi mágico, eu tava muito com medo, mas deu tudo certo quando eu fiquei sabendo, né, do resultado. Eu entrei em choque, eu não tava acreditando, inclusive eu não tô acreditando até agora, mas consegui. Então é isso. Muita ansiedade, o medinho que vai bater ali todo mundo querendo um pegar na mão do outro e falar merda, 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 vai ser muito incrível. E é por isso que eu espero e eu tô aguardando um espetáculo maravilhoso que é Alice no País das Maravilhas. Aguardo vocês. Bom, para quem está vendo esse vídeo, fica aí o convite para assistir o espetáculo Alice no País das Maravilhas, montado aqui pelo pessoal da Secretaria de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura, pela nossa equipe do curso de teatro da Secretaria Municipal de Cultura e do nosso Centro de Formação em Arte e Cultura, CEFAC, né, que está ganhando corpo cada dia mais que passa. Vem você conferir o nosso trabalho e se você gostar, fica o convite também para se matricular aí nos nossos cursos nos próximos anos. A gente está sempre de portas abertas.